Eu pequei, eu me desviei dentro da igreja. Uma das coisas interessantes que eu observo dentro da igreja é que todo mundo é super-herói. E agora estamos entrando num ritmo onde influenciadores estão fazendo projetos dizendo que você é um super-homem, você é uma super-mulher e só não consegue vencer na vida quem não quer, porque basta mudar isso aqui. Só que será que isso é um termo bíblico? Por que os líderes não falam exatamente sobre o termo fraqueza? Ou até mesmo pensar em desistir? Será realmente que só eu e só você tem vontade de pecar, tem vontade de desistir? Ou melhor, já teve vontade de pecar, já teve vontade de desistir? Nesse vídeo aqui eu quero ser 100% sincero com vocês, por isso que eu convido a vocês a ficar nesse vídeo, não sair dele, porque aqui eu vou falar o verdadeiro significado do ser um ser humano cristão, um homem que anda com Deus, conversa com Deus, sabe quem é Deus, mas muitas das vezes pensa em desistir. Essa é a realidade que poucos cristãos estão falando hoje em dia no nosso século 21. Para quem não sabe, a gente é da geração paulina, porque Pedro, a geração pedrina, são os judeus. Pedro foi o primeiro pastor a ser levantado por Cristo, por Deus, e ele é levado para falar o evangelho de Jesus Cristo para os judeus. O apóstolo Paulo, foi levantado para pregar o evangelho para os judeus e para os gentios. Então nós somos da geração paulina, porque nós somos gentios enxertados na videira verdadeira. E o que é exatamente isso, Alexandre? É um povo que estava inércio, estava longe da salvação, não tinha o direito da salvação, não foi o povo escolhido por Deus desde o princípio, porque o povo escolhido por Deus foi os de Israel, os hebreus. Só que nós, como eles rejeitaram a Cristo, a gente foi enxertado, ou seja, pela graça de Deus, ele nos acolheu como pai, nos dando o direito de chamar ele como pai e de ter ele como nosso Deus. O povo judeu tinham tantos heróis, vamos dizer assim, como o povo está dizendo hoje em dia: Sansão, Davi, Abraão, Moisés, Salomão e outros, milhares e milhares, Elias, Eliseu. Se eu ficar aqui, irmão, ficar aqui até amanhã nesse vídeo aqui, e tu não tem tempo para isso, né? Então o povo hebreu estava acostumado com homens e mulheres de Deus que foram levantadas por Deus para fazer a obra sobrenatural. Moisés abriu o mar vermelho, Elias em 30 palavras fez, pela graça de Deus, fez fogo descer do céu para o povo reconhecer que Deus era o único verdadeiro Deus. Não é o Deus de Baal, não é o Deus Azera, não é nenhum outro Deus a não ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, no meio aonde não existia a lei, não existia a palavra de Deus, era íntimo de Deus ao ponto do próprio Deus falar: Abraão é meu amigo. Não foi Abraão que falou Deus é meu amigo ou Deus me tem como amigo. Não, foi o próprio Deus falando que Abraão era seu amigo. Sansão tinha uma força tão bruta, tão sobrenatural, que ele matava um leão com as próprias mãos, derrubou colunas de salão com os próprios braços. Salomão tinha uma sabedoria de outro planeta, que veio diretamente do Deus vivo, do Deus real, do Deus que criou os céus e a terra. E aí vem nós, da geração paulina, aonde a gente tem que estudar sobre Paulo, porque foi através dele que a gente reconheceu Deus como único e suficiente Salvador. Foi a partir dele que nos ensinou sobre os dons espirituais, sobre a salvação pela graça, sobre o que é a lei, o que é a graça. Ele é que escreveu sobre as mulheres não poder ficar no altar pregando a palavra de Deus, porque ele vai ensinar os gentios sobre o verdadeiro Deus. E nós somos dessa geração. E aí é onde que eu acho interessante falar sobre essa pauta da fraqueza. Vamos ler o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo vai começar escrevendo dessa maneira: Conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que foi até o terceiro céu e viu coisas que não são lícitas a falar para os homens. E vai mais adiante, ele vai dizendo sobre o que ele viu, sobre o que ele falou, sobre o que Deus mostrou para ele, sobre as revelações que ele estava tendo de Deus. Ali ele fala: com esse homem no corpo, fora do corpo, não sei, só Deus sabe, porque ele não queria bater de frente que era ele.
porque pessoas estavam querendo começar a idolatrar. Se lembra quando ele vai falar quem é Apolo ou quem é Paulo? Apolo é o que rega, Paulo é o que planta, mas Deus é o que faz o crescimento da plantação, da folha, da árvore. Então ele estava ali tirando a imagem dele, falando: eu conheço um homem que está tendo experiência absurda, e com as experiências que ele podia ter, ele poderia roubar a própria glória de Deus para ele. Só que não são lícito falar. Só que eu não quero essa glória. Deus colocou um espinho na carne em mim e, incomodado, eu orei ao Senhor por 3 vezes e Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante isso. O apóstolo Paulo, que levantou a maior quantidade de igreja no Novo Testamento, o apóstolo Paulo que teve todos os dons carismáticos, o dom de língua, o dom de interpretação de língua, o dom de cura, o dom de sinais e maravilhas, o dom de discernimento de espírito. Se lembra que ele expulsa um demônio, uma adivinha no corpo de um jovem, de uma jovem, e ela, no seu espírito de adivinha, ficava falando: ó, esses aí são os verdadeiros homens de Deus. Paulo vai dizer assim, ó: sai dele em nome de Jesus. E expulsou aquele demônio, ao ponto que os 7 filhos de Seva foram tentar expulsar um demônio também. Falou: expulso você no nome do Deus de Paulo. E eles tomaram um piau dos demônios, porque os demônios falaram: Jesus eu conheço, Paulo bem sei quem é, e vocês são quem? Porque até os demônios conhecem quem tem autoridade. Então Paulo tinha todos os dons carismáticos, que ele nos ensina sobre os dons, ele nos ensina sobre o que é a lei, o que é a graça, que a lei serve para nos instruir no caminho de Deus, a graça serve para nos salvar da perdição. Paulo nos ensina sobre tantas coisas, e ele está dizendo que ele tinha fraqueza, e um certo versículo, um certo ponto da vida dele, ele vai dizer assim, ó: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo cometendo. Mas, meu Deus do céu, um homem que salvou almas, que ensinou em Cristo, que salvou vidas, que libertou, transformou, curou, libertou em nome de Jesus, está dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba cometendo. E aí a gente conhece um bando de pessoas hoje em dia que praticamente se colocam como Deus. Só que eu não sei. Eu acho que eu vim para quebrar esse paradigma. Eu não tenho nome, eu não sou famoso, mas eu quero deixar registrado aqui. A Bíblia é registrada por escrito porque era o momento da época como eles registravam histórias. Essa é a história que eu quero registrar da minha vida pessoal. Que eu nunca seja uma pessoa que deixe Deus de lado, que deixe o poder de Deus se aperfeiçoar na minha fraqueza e eu começar a falar que eu sou o cara, que eu posso, que eu mereço. A gente não merece nada, a gente não pode nada. Se Paulo é um homem que tinha tudo para esconder as fraquezas dele, tá expondo que ele tem fraquezas, que ele tem pecados, que o bem que ele quer fazer ele não faz, quem sou eu para negar que eu sou um homem falho? Quem escreveu o Pentateuco? Moisés, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. No livro de Êxodo, se não me falha a memória, Moisés escreve sobre ele matando um egípcio para salvar a vida de um dos seus irmãos do povo hebreu. Então pensa comigo, se Moisés escreveu os 5 livros e no segundo livro ele fala sobre o que ele fez, sobre o assassino que ele cometeu, então quer dizer que Moisés escreveu sobre o assassino que ele mesmo cometeu? Mas calma aí, ele não poderia simplesmente negar ou não escrever? Deus está mandando eu escrever aqui sobre a minha vida, então não vou escrever sobre isso não, ninguém precisa ficar sabendo, não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas ele está expondo ali um pecado que ele cometeu. É onde os pastores estão errando, querendo pôr a vida deles como um super-herói, o Superman da vida real. E esquece que tem ovelhas que não são como eles. O que adianta você ter um poder agora de influenciar tantas pessoas e você está deixando de fazer o seu papel no evangelho? Hoje a mídia tá para ir para a gente levar a palavra de Deus, mas tem pessoas esquecendo do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, onde só fala de bênçãos, riquezas, prosperidade, e Deus vai trazer isso para nossa vida, eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Mas e a salvação? E Cristo? Aonde Jesus está nessa história?
E se eu falar que Deus pode trazer prosperidade para sua vida amanhã? Mas se eu falar que Deus vai te pedir um sacrifício na sua vida para tu viver o extraordinário dele? E não falo de material, falo de espiritual. Será que você serviria a esse Deus? O Deus de 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 e 7, que diz: eu mato, faço viver, eu enriqueço, eu empobreço, eu exalto, eu abato, eu levanto do pó do monturo do necessitado e faço assentar na mesa de príncipe e princesas. Mas você percebeu que o mesmo Deus que enriquece é o mesmo Deus que deixa, pobre? Percebeu que o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que pode, te abater? Que Deus é esse que a gente está mostrando para o povo? Um Deus que só faz, mas nunca pede? Um Deus que só dá, mas nunca toma? Abraão foi o pai da fé, mas Abraão também teve que sacrificar seu filho no seu coração, porque ele foi lá sacrificar, e Deus não permitiu ele sacrificar porque Deus viu o intuito do coração de Abraão. Teve um período que eu estava dentro da igreja e eu estava em fornicação, estava em pecado. E eu era uma pessoa que eu já tinha oportunidade na minha igreja. E para eu não subir no altar da forma que eu estava, eu me escondia do meu antigo pastor, do meu ex-pastor. Não queria oportunidade. Eu já fugi de uma igreja para não ter oportunidade. Uma pessoa chegou a mim e falou: seu nome é Alexandre? Eu falei: é. Aí ela foi e falou assim: então tu vai ter oportunidade, que a pastora mandou. Quando chegou a minha vez, quando a canção, o louvor estava acabando de terminar, eu peguei minha bicicleta e meti o pé e fui para casa chorando. Cheguei em casa, eu liguei pro meu pastor. Eu confessei tudo pro meu pastor, que eu estava errado, tudo mais, e o meu pastor me abraçou. Graças a Deus por isso. E ali eu fiquei muito tempo afastado dentro da igreja, ao ponto que chegou o momento que eu não tinha nem mais coragem de ir na igreja. Eu perdi a vontade de ir para a igreja, porque eu não sou digno nem de estar aqui dentro. Eu sou jovem, eu tenho 20 anos, eu tenho vontade de pecar. Muitas das vezes meu pensamento leva coisas para mim que eu não quero, eu começo a repreender em Cristo Jesus. Meu hormônio não se converteu. Ou você acha que agora eu virei anjo? Você acha que eu não peco em pensamentos, em atos e atitudes? Até porque eu entendi que o evangelho não é sobre a minha força, mas sim pela minha decisão de servir a Deus. Deus não está preocupado com os pecados que eu cometo, ou muito menos pelas vontades da carne que eu tenho, mas sim pelo poder dele se aperfeiçoar na minha fraqueza. Deus não te escolheu pelo seu hoje, Deus te escolheu pelo seu amanhã. E aqui eu não estou falando coisas para você sair pecando não, irmão. Porque pecado é diferente de iniquidade. Pecado significa errar o alvo, iniquidade significa prisão pecaminosa. Pessoas que vivem cometendo o mesmo ato, a mesma prática. Então deixa eu te falar uma coisa. Não desista de Deus. Não se prostra no meio do caminho. Abacuque vai dizer assim, reaviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque no meio é onde você vai decidir se você volta para trás ou se você segue adiante. Não desista. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você é a ovelha negra, que você é fraco, você não pode, Deus não te escuta, Deus não te ouve, Deus não está contigo. Você pecou ontem, você se lembra disso? Você não é digno. A pergunta é, quando que a gente foi digno da presença de Deus? Quando a gente merecia ouvir a voz de Deus? Nunca. Só que a graça do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não olhe para a vida dos pastores de hoje que estão na mídia, não tenho nada contra. Que são ricos, não tenho nada contra. Mas sou contra esses pastores que agora estão na mídia, são ricos e estão esquecendo do verdadeiro evangelho. Aonde Deus levanta do pó e do monturo do necessitado. Aonde eles agora querem só ovelhas que dizimam e ofertam dinheiro grandes para ajudar na obra de Deus da igreja deles, não é? Só que Deus não está procurando milionários e bilionários, não. Deus está procurando Davi, que estão esquecidos no campo pelo Pai, mas estão com seu coração e com seu peito aberto adorando ao único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra. Então seja como Estevão. Estevão, no seu momento de morte, ele olhou para o céu, olhou para Cristo e falou: Pai, perdoe eles porque não sabem o que fazem. Usando a mesma palavra de Jesus na cruz. Por quê? Porque Jesus tem que ser o maior influenciador, o maior modelo que você deve seguir, que você deve refletir em sua vida é Jesus Cristo. Então seja como Estevão,
Não dê ouvido para Satanás dizendo que você tem que ficar agora fracassado, derrotado. Enquanto os pastores de hoje em dia estão procurando bilionários, Deus está procurando Davi, que estão no campo, mas estão com seu coração aberto. E aí sim, Deus vai te fazer rei. E quando Deus te fazer rei, não se esqueça do pequenos Davi, que estão no campo também. Porque assim como Deus te levantou, Deus vai te usar para levantar outras pessoas contigo. A glória não é sua, a glória é de Deus. E esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. E expus aqui também histórias, momentos, da minha vida, dos meus momentos na caminhada na fé. E eu quero trazer mais vídeos sobre essas coisas também, experiências que eu já tive com Deus, vezes que o próprio Deus já falou comigo, vezes que Deus já me usou para a vida de alguém pela misericórdia, vezes que eu precisei de ajuda de alguém e ninguém estendeu minha mão, mas o Deus, o único que merece a nossa adoração, a nossa glória, nunca me abandonou. Por mais que teve vezes que eu já abandonei a Deus, mas Ele nunca me deixou. E eu quero trazer esses vídeos também, aqui trazendo um pouco das minhas experiências. E ser sincero, 100% sincero, nas minhas falhas, nos meus erros, nas minhas fraquezas, nos meus defeitos, aonde eu errei, aonde eu tropecei. Alexandre, se você pudesse voltar atrás, voltaria? Não. Se eu cometi um pecado lá no meu passado, é porque Deus não quer que eu cometa o pecado nesse meu presente. Então, por isso, eu não voltaria atrás para corrigir nada, porque tudo foi aprendizado. E esse foi mais um vídeo do canal, e se vocês querem mais vídeos sobre esses, falando sobre a minha vida pessoal na caminhada com Cristo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, porque vai ter muito mais assim, para edificar a sua fé e também demonstrar que como você, eu, todos somos seres humanos, até mesmo esses que se dizem aí ser o super-homem e super-mulher. Todos têm falha e fraqueza. Se o apóstolo Paulo teve, quem somos nós, né? Até o próximo vídeo, valeu, tchau e fui!